Muito bem, pessoal. Vamos começar agora a parte de R-Conte da correção do nosso 15º teste do módulo de simulados, ok? Isso dito, vamos nele, sem mais delonga. Questão 286, uma questão, tipo de questão que eu adoro, simples e interessante. Essa semana, vocês também, que estão sempre antenados, já viram, se não viram, deveriam ter visto, saiu a nomeação das comissões da prova, né? Então, já a prova de regulamento, eu não gosto dessa formação que ela trouxe, tá? São dois tenentes temporários. A presidência da comissão e a presidência é uma só, salvo engano, é de um coronel aviador, ou tenente-coronel. Me fugiu agora o nome dele, não conheço. Mas a banca específica de regulamento são dois tenentes temporários. Para mim, isso é horrível. Não muda nada do nosso estudo, mas é horrível pela falta de prática, né? Principalmente no que se refere a matérias como R-Conte. Matérias até de valores, de viés jurídico, até, mas R-Conte, RISA-E, enfim, mas faz parte. Nós temos que, independente, um deles já foi da prova passada, né? Um deles já participou, mas tinha um que era especialista. Agora não há nenhum especialista, são dois tenentes convocados da área de direito, né? Então, eu vejo que se eles complicarem, não vão, mas se eles complicarem especificamente a parte de R-Conte, as questões serão passíveis de anulação, porque eles, com certeza, não estou desmerecendo os caras, mas eles não têm a prática de R-Conte suficiente para entender o R-Conte a ponto de fazer provas que tratem de questões complicadas acerca dele. Mas isso é uma visão minha, não vai mudar minha forma de passar a matéria, porque a matéria toda tem que ser passada e a prova será da matéria toda. Então, não criem também grandes verdades absolutas em razão dessa banca, tá? Você vai se preparar para a prova, como sempre foi. Eu acompanho esse concurso desde 2004, então, que foi o primeiro concurso do EOF. Quantos anos são? Faz aí. É o tempo que eu acompanho. 16 anos, né? Que eu estou aí acompanhando, então nada mudará drasticamente assim, independente de quem quer que seja a banca. Mas eu digo até por uma questão de prestígio, né? No meu entendimento, tinha que ter pelo menos um especialista. Mas não importa. Vamos lá. Saiu nessa semana no BCA. Se você não viu, procure. Vamos lá. 286. Às 13, adoro essa questão. Às 13 horas de um dia útil, qual deverá ser o gesto que uma sentinela móvel, como canetinha mágica, dia útil, 13 horas, qual deverá ser o gesto que a sentinela móvel deverá executar para a continência à bandeira nacional incorporada em uma tropa comandada por oficial que passa por seu posto de serviço. A sentinela móvel, a continência dela, é a mais fácil que tem no mundo, no universo. É sempre sentido, tá? Sentinela móvel, independente de quem seja a autoridade ou símbolo, fará, enquanto no seu posto, somente o gesto de sentido para prestar continência. O gesto dela sempre será o sentido para quem quer que seja, tá bom? Simples assim, não inventa. E onde está isso? Lá no artigo 77, ele fala da sentinela de posto fixo, explica a regra. Mas no parágrafo 2º, ele apresenta a regra da sentinela móvel, tá? Parágrafo 2º do 77. A sentinela móvel presta continência aos símbolos e autoridades do artigo 16, tomando apenas a posição de sentido. Para todo mundo, então, não tem exceção, tá? É sempre tão só e somente o sentido. Letra alfa. Dúvidas, recursos, WhatsApp. Vamos lá. Aqui a mais trabalhosa, porém não difícil, né? Trabalhosa. Todas elas são trabalhosas, todas elas demandam, precisam que você tenha estudado.
Essa daqui trata da continência individual do militar desarmado, né? Sim. É tudo o artigo 21. O artigo 21, lembrando, ele tem 6 incisos. Os 5 primeiros são bem interessantes. O sexto é um pouco sem razão de estar ali até. É quando ambos são do mesmo nível hierárquico, tá? Mas o de 1 a 5 são importantíssimos para você tirar o 10, e mesmo quem não sabe de R. Conte consegue montar uma questão em razão dos textos que existem na legislação. Então, eu quero que você me diga qual está certa e qual está errada, não é? Nessas três situações de continência individual do militar desarmado. Vamos lá. Primeira situação. Quando o militar mais moderno estiver se deslocando em passo normal e o superior está parado, eu sempre risco mal para caramba, e o superior está parado, o mais moderno não cessa o movimento normal do braço esquerdo, é verdade, ele está se deslocando, ele vai andar de uma forma elegante. A continência será feita a 3 passos do superior, encarando-o com um movimento vivo de cabeça, vap, vap, né? Isso é movimento de cabeça ou movimento vivo de cabeça. Ao passar pelo superior, volta a olhar à frente e desfaz a continência. O inciso 1 está certíssimo. Vamos ver. Inciso 2, aqui, assertiva 2 da minha pergunta. Quando o mais moderno estiver se deslocando, alcançar e ultrapassar o superior que se desloca no mesmo sentido. Estamos indo no mesmo caminho, direção e sentido. O de trás é mais moderno e vai passar pelo mais antigo. Se desloca no mesmo sentido. Ao chegar ao lado do superior, fará a continência, encarando novamente, mais uma vez, o vivo movimento de cabeça, vap, ou vap. Isso é o vivo movimento de cabeça, tá? Após 3 passos, volta a olhar em frente e desfaz a continência. A segunda está certíssima também. Vamos ver a terceira. Quando o mais moderno estiver parado e o superior deslocando-se, fará a continência quando o superior atingir 3 passos, até aqui está certinho, desfazendo quando o superior se afastar a distância de 2 passos, não, aqui é de 1 passo, tá? Então, a terceira assertiva está errada. Primeira e segunda certa, a terceira errada. Quem classifica corretamente é a letra alfa. Vamos ver, todos estão do artigo 21, tá? Mas vamos ver os seus incisos. Vejam, o artigo 21 vai falar sobre o quê? Militar desarmado ou armado de revólver ou pistola. E revólver e pistola não se anda na mão, tá? No porta-revólver ou porta-pistola. De sabre e baioneta, também estará no porta-sabre e porta-baioneta. Ou espada embanhada, estará dentro da bainha. Então, ou seja, no artigo 21, esse militar está com as mãos livres. E aí tem os 6 incisos. Mais moderno parado superior deslocando-se, foi a terceira assertiva da nossa pergunta. Mais moderno deslocando superior parado, ou em sentido contrário. Mais moderno e superior deslocando em direções convergentes. Mais moderno deslocando-se alcança e ultrapassa o superior, que se desloca no mesmo sentido. Agora, essa foi uma pergunta, né, inciso 4. A número 5, mais moderno deslocando-se, é alcançado e ultrapassado por superior que está indo no mesmo sentido. E a sexta é quando ambos possuem o mesmo nível hierárquico. Bom, esse é um resumo do artigo 21 que você tem que revisar quando for fazer a revisão dessa nossa aula, que é importantíssima. Bom, eu segui a lógica da assertiva e da pergunta, tá? Não segui a sequência numérica dos incisos, não. Eu segui a lógica da pergunta. O inciso 2 vai dizer da situação quando o mais moderno está se deslocando e o superior parado ou vindo em sentido contrário. Se ele está se deslocando em passo normal, mantém o passo e a direção do deslocamento. Se está em acelerado ou correndo, volta a caminhar normal,
Não cessa o movimento normal do braço esquerdo, tá? Você não anda em sentido, né? Você já viram muito recruta andando em sentido, porque presta continência, não existe isso. Se você anda, tem que ser de forma elegante, braço esquerdo se movimentando. E aí a letra C, a continência é feita a 3 passos do superior, como descrito na letra B e C do inciso 1. A letra B e C do inciso 1 é a forma da mão, o gesto, tá? Cotovelo, ombro e tal. Encarando-o com vivo movimento de cabeça, vap, vap. E ao passar por este, o mais moderno volta a olhar em frente e desfaz a continência. Estava certinha a primeira assertiva. Vamos ver a segunda, que se refere ao inciso 4 do 21. Mais moderno, deslocando-se, alcança e ultrapassa o superior, que se desloca no mesmo sentido. Então, ele vai passar. O mais moderno, ao chegar ao lado do superior, faz a continência, conforme B e C do inciso 1, que trata dos gestos dessa continência, e o encara com vivo movimento de cabeça. Após 3 passos, volta a olhar em frente e desfaz a continência. Certinho estava a segunda assertiva. Terceira assertiva se refere ao inciso 1, mais moderno parado e superior deslocando-se. Sem cobertura, aí ele vai dizer como acontece, tá? Lembrando que eu botei aqui para te lembrar o gesto da mão aí. A letra D, que nos importa efetivamente, dentro do inciso 1. A continência é feita quando o superior atinge a distância de 3 passos dos marcos modernos e desfeita quando o superior ultrapassa 1 passo. E lá na assertiva eu coloquei ultrapassa 2 passos, tá? Primeira certa, segunda certa, terceira errada. A resposta correta é a letra alfa. Dúvidas, recursos, WhatsApp. Vamos lá. 288 vai falar sobre a continência da tropa, marque a única correta. Então, vejam, eu não estou perguntando sobre continência individual. Tudo o que estiver afirmado ao longo das assertivas dessa pergunta se refere à continência da tropa. Nos meus testes, eu, apesar de colocar isso aqui no comando da pergunta, eu sempre me preocupo em colocar também nas assertivas apresentadas que é a continência da tropa, por uma questão didática. Mas a prova real não é obrigada a fazer isso. Se eu já disse que tudo que estiver aqui tratado se refere à continência da tropa, eu não preciso mais, nas alternativas, dizer que é a continência da tropa, tá? Fique esperto que muitas das perguntas derrubam o candidato aí. Mas vamos lá. Eu quero a única correta. Letra alfa. Toda tropa armada, ao regressar ao quartel, deixa eu só tirar esse correto daqui, deixa eu fazer direitinho assim, correta. Toda tropa armada, ao regressar ao quartel, após o exercício externo de duração igual ou superior a 8 horas, prestará continência ao terreno antes de sair de forma. Vejam, estaria certinho se não tivesse toda a tropa, porque ela tem um escalão a que ela se refere como limite mínimo dessa tropa, tá? Então, não é toda a tropa, é a partir de subunidade, inclusive, toda a tropa armada e tal. E também tem outra questão, também seria também, você deve também lembrar que é toda a tropa, não, é a subunidade, inclusive, desde que não esteja com a bandeira. Então, esse toda a tropa está errado 2 vezes. Primeiro, porque tem um escalão mínimo para ela, então não é toda, se for um pelotão, não entra aqui, por exemplo. E segundo, tem que não estar com a bandeira, então não é toda a tropa, tá? A primeira assertiva está errada, eu vou te mostrar já já o artigo. No caso da continência a pé firme de uma tropa desarmada, ao comando de apresentar arma, todos fazem a continência e desfazem ao comando de descansar a arma e não ombro-arma, tá? Ah, Cláudio, mas no meu quartel é no ombro-arma. Eu sei, todo quartel da FAB é no ombro-arma, mas a previsão do R. Conte é no descansar a arma
E é uma pergunta ótima para derrubar meio mundo em razão da prática realizada nos nossos quartéis, né? Errada também a letra B. Vamos ver a letra C. Na continência de uma tropa para outra, toma-se como ponto de referência, então, duas tropas, uma passando pela outra, em que momento ela deve executar a saudação de uma para a outra. Toma-se como ponto de referência para início da saudação a bandeira nacional, tá certo? Ou a testa da formatura, caso ela não tenha bandeira incorporada, tá certinho. Letra C está certa. Vamos em frente. Letra D. Na continência de uma tropa para outra, então, mais uma vez, eu estou falando de duas tropas prestando continência uma para a outra. No caso das duas tropas conduzirem a bandeira nacional, então, ambas têm o supertrunfo, conforme eu falo para vocês, né? Ambas têm o supertrunfo. A continência será iniciada pela tropa cujo comandante é de menor hierarquia? Não. Quando ambas têm a bandeira, a continência será recíproca entre as duas, como se fossem comandadas, independente de quem se comanda, como a bandeira que a comandasse, tá bom? Então, a continência será simultânea de uma bandeira para outra. Então, a continência será prestada por ambas as tropas e não prestada por uma e respondida por outra, porque as duas carregam a bandeira. Se só uma carregasse a bandeira, se liga, também dependeria de quem comanda uma e comanda a outra. Se só uma carregasse a bandeira, a continência partiria daquela sem bandeira para aquela com bandeira, tá bom? Então, a letra delta está errada. A única certa é a Charlie. Vamos ver os artigos que fundamentam a nossa resposta. O artigo 50 vai dizer, vejam, a partir do escalão subunidade. E tem mais um detalhe que estava errado. Toda tropa que não conduz bandeira. Então, como eu botei lá toda a tropa, estava errada aquela assertiva. O resto que eu coloquei lá está condizente com o artigo 50, o tempo, etc. O erro é que a tropa tem que ser a partir de subunidade e tem que não conduzir bandeira. O artigo 54, uma tropa pé firme, ela trata dessa continência. No seu parágrafo 2º vai nos ensinar, no caso de tropa desarmada, ao comando de apresentar arma, todos os seus integrantes fazem a continência individual e desfazem ao comando de descansar arma, tá? Além disso, ainda respondendo à nossa questão de número 288, a continência de uma tropa para outra, aí no artigo 51 está ensinando essa regra de uma tropa para outra, notadamente vai explicar, pontuar a questão da bandeira conduzida ou não pela tropa. Aí diz o parágrafo único, na continência de uma tropa para outra, parágrafo único está preso ao 51. Na continência de uma tropa para outra, toma-se como ponto de referência, para início da saudação, a bandeira nacional ou, caso não transporte a bandeira, a testa da formatura. E o artigo 58, aí efetivamente ele nos ensina essa continência de uma tropa para outra com a questão da bandeira, vai dizer no seu artigo 58, inciso 3, se as duas tropas conduzem a bandeira, a continência é prestada por ambas, independente da hierarquia de seus comandantes, tá? Então é simultâneo. A única correta, letra Charlie. Vamos em frente. 289, para fechar a parte de R. Conte, é uma questão que eu entendo muito interessante, porque aqui eu quero que você conjugue algumas situações importantes. Por exemplo, eu quero que você vá no artigo 16 e veja que um militar da ativa, mesmo que esteja em traje civil, ele terá direito à continência em determinadas situações. Ele vai nos ensinar quando for obrigado o seu reconhecimento ou quando for reconhecido ou identificado, tá? Então, por exemplo, você vai conjugar esse artigo 16, inciso 10, lá com o artigo, se eu não me engano, 35, que fala quem você tem que reconhecer. E tem uma diferença em quem os oficiais têm que conhecer e quem as praças têm que conhecer.
não é nenhuma diferença, é que os oficiais precisam reconhecer, por força do R-Conte, mais autoridades do que as praças precisam reconhecer, não é? Aqui, em razão dessa análise, você já consegue entender por que que a letra A e a letra B são tão parecidas, porém, a letra A fala de uma oficial e a letra B fala de uma sargento. Tá? Vamos ver. A capitão especialista de aeronáutica, portanto, uma oficial, Pocahontas, quando fardada, ao passar pelo comandante do Exército Brasileiro, que se encontra em trajes civis, deverá prestar-lhe a continência regulamentar, ou seja, é obrigada a prestar a continência. Vejam as informações que estão contidas nessa assertiva. Ela é uma oficial, ela está fardada para não ter dúvida que é uma obrigação prestar a continência, né? Se ela estivesse a paisana atualmente, ela até pode prestar, mas não é obrigada, ela pode tomar outra conduta, mas fardada ela é obrigada a prestar continência. Ao passar pelo comandante do EB, vejam, o oficial é obrigado a reconhecer os comandantes das três forças armadas. O oficial, diferente da praça. A praça é obrigada a reconhecer o comandante da sua força armada. O oficial não. Veja, se ele é obrigado a reconhecer, mesmo que esse comandante do exército esteja em traje civil, ele deverá prestar continência, ou ela, né, no meu problema. Está certa essa. Em razão dessa análise que nós fizemos, você vai entender que a letra B está errada. A sargento especialista, então, uma praça, Jasmine, quando fardada, ao passar pelo comandante do Exército Brasileiro, que está em traje civil, Jasmine, por ser praça, não precisa conhecer o comandante do Exército, haja vista que ela é da aeronáutica. Ela não... Cuidado, eu botei da aeronáutica para deixar bem claro. Se fosse da aeronáutica, o comandante ela seria obrigado a reconhecer mesmo em traje civil. Veja, como ela é praça, o comandante do Exército estava em trajes civis, ela não deverá, assim, não é obrigada. Então, esse deverá está errado aqui, tá? Porque o deverá é uma obrigação. Já o oficial é obrigado. Porque se é obrigado a reconhecê-lo, uma vez que o reconhece, mesmo ele estando em traje civil, é obrigação prestar-lhe continência, haja vista que essa oficial está fardada. Vamos ver a outra da capitã. Botei ela de novo aqui, a Pocahontas. A capitã Pocahontas, que é da aeronáutica, quando fardada, isolada e armada de espada desembainhada, ou seja, na mão, fará continência individual para coronel Molan, tomando a posição de sentido, perfilando a espada e abatendo. Para coronel, não. Você abate espada para prestar a continência individual, para oficial general e as autoridades símbolos do 1 a 8 do artigo 16. Então, para coronel, não se encaixa aí, seria somente perfilar. Está errada também essa. Letra delta. Quando em trajes civis, nas cerimônias de hasteamento da bandeira nacional, a suboficial Rapunzel deverá tomar atitude de respeito, de pé, em sentido, em silêncio, com a cabeça descoberta. Está errado. Está errado porque ela não ficará em sentido. Ela tem duas possibilidades hoje em dia. Ou prestar a continência, mesmo estando a paisano, é permitido, ou, não sendo o caso de prestar a continência, ela vai ficar em atitude de respeito com a cabeça descoberta e em silêncio. E não precisa ser em sentido, tá? Então, está errada a letra delta. Eu vou te mostrar o artigo. Então, a única correta é a letra alfa. Vamos analisar os artigos. O artigo 16, esse primeiro slide é para analisar a letra A e a letra B da pergunta. O artigo 16 vai dizer quem tem direito à continência. No seu inciso 10, ele vai nos apresentar que os militares da ativa das Forças Armadas, mesmo em traje civil, têm direito à continência. Mas aí vejam, se esse militar da ativa estiver em traje civil, ele tem direito à continência quando é obrigatório seu reconhecimento em função do cargo que exerce ou quando reconhecido ou identificado. Então, a nossa questão é saber se o comandante do Exército
se o capitão da aeronáutica é obrigado a reconhecê-lo e se é sargento da aeronáutica é obrigado a reconhecê-lo. Quem for obrigado, ele terá direito à continência daquele militar. Aí eu vou lá no 35. Então, a letra A e a letra B, para eu respondê-la, é uma análise conjunta entre o 1610 e o 35 e o seu parágrafo primeiro. Diz lá o 35. Todo militar é obrigado a reconhecer. Então, aqui é todo mundo. O presidente, o vice-presidente, o ministro da Defesa, o comandante da sua força, os comandantes-chefe ou diretor da cadeia de comando e os oficiais da sua organização militar. Esses são que todo militar. Então, aqui, praças e oficiais precisam conhecer todos esses caras, tá? Agora, vejam um parágrafo primeiro. Se for um oficial, ele também será obrigado a reconhecer os comandantes das outras forças e o chefe do Estado-Maior da sua Força Armada. Então, vejam, um capitão especialista de aeronáutica é obrigado a reconhecer o comandante do Exército. Se ele é obrigado a reconhecer, mesmo em traje civil, ele terá direito à continência desse capitão de aeronáutica. Já uma sargento de aeronáutica não é obrigada a reconhecer o comandante do Exército. Então, se ele está em traje civil, ela não é obrigada a prestar continência para ele, porque ela não é obrigada a reconhecê-lo, tá? Ah, Cláudia, e se ela souber quem é? Aí ela vai prestar, mas obrigada ela não é. Se ele estiver paisano, hein? Se ele estiver fardado, lógico. Não tenha dúvida, né? Artigo 22. Vai dizer que o militar armado de espada desembainhada faz continência individual, tomando a posição de sentido e perfilando a espada. Isso é a regra. Isso é a regra. Já o parágrafo único vai dizer: na continência aos símbolos e autoridades mencionadas de 1 a 8 e então o militar, conforme previsto no artigo 22 atualmente, o militar que está com a espada na mão, a regra é fazer a continência individual perfilando a espada, quando ela fica em pezinho, que nem esse desenho que está aí no nosso monitor. Em pezinho, a espada em pezinho, junto ao tronco dele, com a lança passando ao lado do seu rosto. Isso é perfilar a espada. Aí o parágrafo único vai dizer o seguinte: olha, na continência aos símbolos e autoridades, no inciso 1 a 8 e 12, que é a tropa formada do artigo 16, e também a oficiais generais, o militar abate a espada. Coronel não se encaixa no parágrafo único, coronel, regra geral, perfilar a espada. O artigo 19, vamos no caminho do militar apaisano prestando continência à bandeira, né? Aí, o artigo 19 vai explicar sobre a continência individual, dizer que a forma de saudação que o militar isolado, nativa ou inativa, deve aos símbolos e tal. Essa questão do militar inativo, entenda, ele estará sempre apaisando, via de regra, né? Se ele estiver em cerimônia devidamente autorizado, estará fardado, mas sempre com sétimo alfa, quinto, terceiro, primeiro, sempre em cerimônia, tá? A farda do militar inativo será sempre essa, porque ele estará sempre numa cerimônia, devidamente autorizado. Só nesses casos, esse militar da inativa pode usar a farda, a não ser que seja o comandante da força. Muito bem. Então, vejam, via de regra, o militar inativo está apaisando. Ele vai sempre trabalhar em cima do parágrafo terceiro com ele. Quando em trajes civis, um militar em serviço ativo ou inativo, a minha pergunta lá não era sobre inativo, era o militar estava paisano. Eu só estou explicando isso para ficar bem marcadinho quando você revisar. Quando em trajes civis, o militar da ativa ou inativo assume as seguintes atitudes: prestará continência individual e, se prestar, tudo bem, ele tem que ficar em sentido, porque é o gesto correto. Ou assumirá posição respeitosa em cerimônias oficiais, nas cerimônias, onde, com a reação da bandeira, hasteamento, apresentar em marcha o cortejo e execução do hino nacional. Vejam, não é obrigado, se ele não fizer a continência, e também não é obrigado, é uma alternativa, ou se ele não prestar a continência, ele tem que ficar em atitude de respeito, em pé, em silêncio. Se tiver de chapéu, descobre-se, tá? Então, realmente, a única correta
é a letra alfa. Isso dito, vamos encerrar essa parte e você vai abrir a outra aula que vai tratar da sindicância e PATD, tá bom?